Gente, estou hoje na Jordânia e atrás de mim está o Mar Morto. Do outro lado, nós temos Israel. Aqui temos a divisa, a fronteira entre os dois países, e o que nós temos do lado de lá é o território que desde os tempos bíblicos era chamado de a Judéia. O Mar Morto, ele tem 10 vezes mais salinidade do que qualquer outro mar. Essa é a razão pela qual as pessoas se divertem quando vêm se banhar com o fato de que elas não se afundam. Isso é como aquela experiência que a gente faz na escola, quando coloca sal dentro da água, o ovo passa a boiar. Porque quando muda a densidade da água e o sal a afeta, muda também essa condição. Dizem que tanto o sal como a lama aqui em volta tem propriedades medicinais. Algo especial em relação ao Mar Morto que o diferencia de todos os outros. Ele está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e ele tem essa condição por conta de uma falha tectônica, geológica, mas a verdade é que isso o colocou tão abaixo do nível do mar que ele apenas recebe água. Quem o alimenta é principalmente o Rio Jordão, mas ele apenas recebe água e ele não compartilha porque está abaixo do nível do mar, não tem para onde escoar. Resultado, a maior parte da água sai através da evaporação e o sal não acompanha a água que evapora, ele fica. Então nós temos uma quantidade de sal que se multiplica. Uma informação interessante sobre o Mar Morto, eu falei do alto nível de salinidade, mas 1/3 da composição chega a ser sal. Nós temos aqui na borda, ó, pedaços de sal. Olha essas pedras de sal que eu tenho na mão, e logo aqui no chão, nessa margem onde nós temos, se acumula muita coisa. Nos últimos anos, eles vêm acompanhando e há uma redução de aproximadamente 1 quilômetro e pouquinho em termos de metros quadrados, né, que todo ano vem diminuindo essa área. Significa que ela não é alimentada o suficiente com a sua evaporação e a salinidade ela só aumenta. Isso concede a esse mar uma característica especial. Ele é chamado de Mar Morto, mas ele também poderia ser chamado de matador, porque não há quase nenhuma forma de vida ali. Muito poucas bactérias sobrevivem nesse ambiente. Quando o Rio Jordão traz água que alimenta, os peixes que vêm junto e entram, eles morrem instantaneamente. Muitas vezes as pessoas que vêm se banhar testemunham que alguns tipos de fungos, micoses na pele são literalmente sarados porque essas bactérias morrem em contato com a quantidade de sal. Ou seja, o Mar Morto poderia ser chamado não só de morto, mas também de matador. E essa falta de vida, essa esterilidade toda tem uma única razão: ele apenas recebe e ele não compartilha. É disso que nós queremos falar. No reino espiritual há uma esterilidade que também se instala naqueles que apenas têm uma mentalidade de receber e não de compartilhar. E nós queremos mostrar essa verdade, essa realidade pela palavra de Deus logo na sequência. Em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, nós vemos Paulo dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister ou necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como não encontramos essa declaração de Jesus nos evangelhos, entendemos que Paulo, que afirma várias vezes nas suas epístolas que o evangelho que ele pregava ele não recebeu de homem algum, mas diretamente do Senhor, acreditamos que Paulo tem ouvido essa frase direto da boca do Senhor Jesus. Estou partindo desse texto justamente aqui no Mar Morto. Agora nós estamos no lado de Israel, a Jordânia ficou para o outro lado. E aqui no Mar Morto nós temos uma mensagem, como já declaramos. Ele é estéril, ele é morto, não há praticamente forma de vida aqui, poucas bactérias resistem, e a razão pela qual é porque ele apenas recebe água e não compartilha. A água acumulada, porque são dos lugares mais baixos da terra, a água acumulada ela simplesmente evapora.
com evaporação, os sais não sobem juntos e um terço dessa água chega a ser sal. Por isso, ele é chamado de mar morto e eu acrescento matador. Agora, nós vamos pegar o princípio bíblico inverso. Deus nos criou, e eu quero mostrar que não apenas mais bem-aventurado é dar do que receber, mas eu quero mostrar para você pela palavra de Deus que o plano de Deus, o plano divino, é que de fato a gente entenda a importância do compartilhar. Compartilhar não apenas porque existe um necessitado que será beneficiado com aquilo que eu faço. Compartilhar na perspectiva de que nós mesmos também somos abençoados, também crescemos, também vamos além do local onde já chegamos quando passamos a compartilhar. Então, em primeiro lugar, vamos definir o plano divino. Em todo o tempo nas Escrituras nós vamos perceber, e eu quero mostrar isso em aspectos diferentes da vida cristã, mas o tempo todo na Escritura nós vamos perceber que o propósito de Deus nos levar a ter qualquer coisa é que a gente não pense apenas na gente, mas pense nos outros. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 28, o apóstolo Paulo diz, aquele que antes roubava, esse antes está falando antes da conversão, e diz agora não roube mais, porque depois da conversão temos princípios de Deus nos quais devemos caminhar. Mas ele diz antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente, não só para si, mas Paulo diz em Efésios 4:28, mas para socorrer ao necessitado. Deus não quer que a gente tenha algo que pare apenas em nós mesmos. A mentalidade de cada um de nós é entender que nós devemos entrar num lugar onde recebemos mais do que precisamos, não com uma mentalidade egoísta, mas com uma predisposição de repartir. Assim como temos essa declaração aqui em Efésios 4:28, em Gênesis 12:2, eu vejo Deus também falando algo a Abraão que merece ser destacado aqui. O Senhor diz para Abraão, eu te abençoarei. Esse é um aspecto do que ele queria fazer com Abraão. O outro é quando ele diz, e eu farei de ti uma bênção. O mesmo Deus está dizendo para Abraão, eu quero fazer de você alguém abençoado. Também diz, mais do que abençoado, eu quero fazer de você um abençoador. São perspectivas completamente diferentes. Abençoado é aquele que a bênção vem e o toca. Abençoador é aquele que, além de abençoado, tem mais do que aquilo que ele precisa e ele pode compartilhar a bênção que ele recebeu de Deus e tocar a vida de outros. Deus não queria fazer algo só na vida de Abraão e da sua família. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu quero começar algo na sua família, na sua linhagem, que transborde para o mundo inteiro. Porque esse é o plano de Deus ao longo das Escrituras. Nada do que Ele nos dá ou faz por nós deveria parar apenas na gente. O anseio do coração de Deus é que a gente aprenda a ser não só o que eu vou classificar como um recebedor, mas um compartilhador. Em Marcos, no capítulo 5, também temos outra lição a respeito desse plano e do propósito divino. Jesus liberta um endemoniado, que tem talvez o que a gente poderia classificar uma das libertações mais surpreendentes da Bíblia e da história. Esse homem está tão impactado pelo que recebeu de Jesus que ele não quer largar de Jesus, ele não quer deixar de estar perto de Jesus, ele não quer a partir desse momento desgrudar. Ele pede para Jesus para poder ir junto, ele quer estar próximo do Senhor, ele quer de alguma forma desfrutar mais daquilo, mas Jesus faz uma contraproposta, eu diria. Em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, o Senhor Jesus diz para ele o seguinte, olha, vai para os teus, anuncia tudo quanto Deus te fez e como Ele teve misericórdia de você. O que é que Jesus está dizendo? Eu estou preocupado não apenas em te entregar algo extraordinário como a libertação que você recebeu aqui, mas eu quero fazer de você alguém que compartilhe com outros aquilo que você recebeu. É como se Jesus falasse, o propósito não era simplesmente você ter chegado aonde chegou. O propósito não era só receber aquilo que você recebeu aqui e pararmos por aqui. A palavra de Deus ainda diz no versículo 20 de Marcos 5, que além de ir para a sua casa, para os seus, esse homem anunciou por toda a Decápolis tudo aquilo que Deus lhe fizera. Ele se tornou alguém que satisfazia a expectativa do coração do Senhor Jesus. Ele se tornou um compartilhador e ele transbordou aquilo que Deus lhe havia dado para muitas outras pessoas. Depois de reconhecermos que esse é o plano divino, estamos resumindo aqui apenas alguns poucos versículos do que encontramos em toda a palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero construir nessa nossa reflexão, o segundo argumento ou fundamento aqui, é quais são as consequências de não andar no plano divino. Se o plano de Deus é que sejamos compartilhadores,
quais são as consequências de não sermos os compartilhadores que Deus espera que sejamos. Então vamos observar alguns textos. Em primeiro lugar, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, a Bíblia diz: nada tendes porque não pedis. Tem gente que não recebe de Deus porque não pede. E com isso a palavra de Deus está nos orientando a pedir. O próprio Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Agora, se apenas pedir resolvesse o problema, não haveria necessidade de um próximo versículo, que é Tiago capítulo 4, versículo 3. Ele diz: pedis e não recebeis. E a explicação que ele dá é: porque pedis mal. O que é esse pedir mal? Significa que alguém não falou direito? Significa que ele não foi convincente para com Deus? Significa que ele fez exatamente o que? O próprio versículo nos explica. Ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então vem a explicação do que é pedir mal: para esbanjardes em vossos próprios deleites. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que toda oração cujo propósito é receber algo de Deus que satisfaça só o nosso próprio ego, só os nossos desejos, só as nossas necessidades, e estamos pensando só na gente e mais ninguém, esse é o tipo de oração que é candidata a não produzir absolutamente nada, a não trazer nenhum tipo de resultado. Percebemos na palavra de Deus a mesma verdade quando Jesus trata do assunto não só da oração, mas ele abrange dentro da vida de oração a questão do perdão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, o Senhor Jesus diz, nos versículos 25 e 26, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que nós aprendemos nessa declaração de Jesus? Que nós não merecemos receber nada da parte de Deus que a gente não esteja disposto a compartilhar. Na parábola do credor incompassivo, no capítulo 18 de Mateus, a palavra do Senhor nos mostra alguém que foi perdoado de uma grande dívida. Isso fala da condição que nós estávamos diante de Deus como devedores, com uma dívida eterna, e fomos perdoados. Mas aquele credor que foi perdoado encontra agora alguém, um conservo, que lhe deve algo bem menor, mas muito menor proporcional ao que ele devia. Mas ele se torna intolerante. O que é que aconteceu com ele? A Bíblia diz que o perdão que lhe havia sido dado foi revogado e ele foi lançado numa prisão. Deus está dizendo: eu dou um perdão a você e você se indispõe de transbordar perdão da mesma forma como você recebeu, e você não quer compartilhar com ninguém perdão que te foi dado e oferecido da minha parte, o Senhor está dizendo para essa pessoa que não perdoa: eu vou tirar aquilo que eu te dei. É como se ele dissesse: você não pode receber nada que não queira compartilhar. Ou, se você decidir não compartilhar o que eu te dei, você vai entrar num lugar de esterilidade espiritual. Uma vida de oração infrutífera, ausência de perdão. Nós precisamos entender que estamos falando de princípios. Isso não são simplesmente versículos que coincidentemente bateram uns com os outros. Nós estamos falando de princípios, estamos falando de um padrão dentro da palavra de Deus. E vale destacar também que o não compartilhar nos leva a juízo. Normalmente, quando falamos de Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas e que não estavam muito distantes do local aqui onde estamos, a maioria de nós só pensa nesse juízo manifestado, lembrando que eles eram homens promíscuos e que, da perspectiva da imoralidade, eram gente terrível. Agora, a palavra de Deus nos fala a respeito desse tipo de pecado, sim. Mas a acusação que a palavra de Deus fala sobre o motivo pelo qual eles foram julgados é bem diferente daquele que normalmente nós pensamos. Normalmente a gente não percebe, mas a declaração que Deus faz no livro do profeta Ezequiel, está lá em Ezequiel 16:49, a acusação de Deus contra o pecado de Sodoma. O texto diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Observe o que Deus está dizendo: esta foi a iniquidade de Sodoma. Na verdade, quando alguém chega a ter fartura, mas vive sem se importar com ninguém, ele começa a entrar num lugar de esterilidade espiritual. Essa esterilidade vai indispor, vai fechar o coração para um Deus que não ouve orações, que não perdoa mais os pecados, e um quadro vai levando a outro, um abismo vai chamando o outro, e a situação vai se agravando cada vez mais.
No entanto, o Senhor não diz, o pecado de vocês foi o alto nível de imoralidade. Me parece que a imoralidade é apenas a consequência, uma degeneração maior de um posicionamento que foi a indisposição de compartilhar. Nós precisamos entender que isso não apenas interrompe orações, nos faz ter perdão negado, mas traz juízo de Deus sobre nós. Porque a decisão de não compartilhar é uma clara violação ao plano e ao propósito de Deus. Entendendo qual é o plano divino, quais são as consequências de não andar no plano, precisamos entender como reverter o quadro. Na perspectiva natural e da ciência, o Mar Morto hoje não tem uma solução que reverta o seu quadro. Não há nenhum trabalho no momento que consiga, mudar essa condição, dessalinizá-lo da forma como se deveria, fazer com que desague em qualquer outro lugar, porque é o mar mais baixo da Terra. Na perspectiva natural, não há mudança. No entanto, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel tem uma visão extraordinária. A visão é a respeito do rio de Deus. Vale destacar que Ezequiel, nessa visão, ele vê um rio que flui debaixo do limiar do templo. As águas estão emanando do próprio templo, da casa de Deus. Não é uma fonte natural saindo de lá. Ele entende que essa é uma água espiritual. A palavra do Senhor nos mostra que um anjo do Senhor o acompanha, vai medindo as águas. E há declarações de que essas águas vão crescendo a ponto de se tornarem um rio. Então, no versículo 8 de Ezequiel 47, então me disse, Ezequiel está falando do que o anjo lhe falou, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O que Ezequiel está vendo é uma figura espiritual do poder vivificador do rio de Deus. No livro do Apocalipse, esse rio emana do trono de Deus. O poder vivificador que ele tem de mudar isso aqui, só Deus tem, é uma extensão do próprio Deus. Eu acredito que essa visão de Ezequiel do rio fala da ação e da obra do Espírito Santo. Então, eu diria que semelhante à declaração de Ezequiel nessa visão, só uma ação do Espírito Santo pode mudar o nosso coração egoísta. O homem nasce egoísta por natureza. Isso é parte dessa herança e natureza carnal. Uma das primeiras frases que uma criança aprende a falar para outra com quem vai brincar é dizer, é meu. É a manifestação do egoísmo, de defender aquilo que lhe diz respeito. Só Deus pode mudar o nosso coração. Agora, o que precisamos entender é que há uma abertura à ação do Espírito Santo, que vai querer trabalhar no meu e no seu coração, sempre nos levando a compartilhar. A palavra do Senhor nos mostra que Pedro está orando e o Espírito Santo fala com ele sobre a necessidade de ir à casa de Cornélio e compartilhar. Será sempre a voz do Espírito Santo tentando mudar o nosso próprio coração. Agora, precisamos entender, além de poder mudar e reverter essa condição, por inclinar-se à ação do Espírito Santo, algo que é certo, é que quando eu e você decidimos compartilhar, isso não vai mudar a vida apenas de quem tocamos. Algo vai também nos tocar. A Bíblia diz em Jó 42:10 que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Enquanto ele estava focado em ajudar os outros, ele foi abençoado. A palavra de Deus diz em Atos 10:4 que um anjo do Senhor aparece a Cornélio e diz, as tuas orações e as tuas esmolas, o que você faz pelos outros, subiram para a memória diante de Deus. O que fazemos pelos outros chama a atenção de Deus para nós. E Lucas 7, de 3 a 6, nos fala de como um centurião romano, que amava a nação de Israel, construiu uma sinagoga, se importava com os outros, foi atendido por Jesus pelo coração que comprovaram que ele tinha de ser um compartilhador. Nos próximos minutos, nós queremos ter uma conversa prática de aplicação dessas verdades que você ouviu. E vamos apontar esse trilho de uma forma ainda mais prática, para que você seja não só um abençoado, mas um abençoador. Para que você não apenas seja um recebedor, um mero receptor das bênçãos de Deus, mas que você seja um compartilhador. Refletir nesse assunto de como o egoísmo pode nos conduzir à esterilidade espiritual é de suma importância. Quando o Senhor Jesus disse que se nós não perdoarmos as ofensas das pessoas, nós não seremos perdoados, ele está falando não de um perdão a receber, mas ele está falando da anulação de um perdão já recebido. Em outras palavras, quando nós nos recusamos a transbordar do mesmo perdão que nós recebemos dele, nós vamos estancar, anular, cancelar o perdão já recebido.
Quando a gente pensa nessa perspectiva, como se negar a compartilhar o Evangelho? Porque algo que nós não podemos deixar de pensar é que o compartilhar do Evangelho ele precisa se encaixar nisso. Quando a gente fala aqui de egoísmo, nós não podemos limitar isso a assuntos naturais. Quando nós temos uma coisa gostosa, uma coisa boa, a nossa tendência natural é compartilhar com as pessoas que a gente ama. Mas quando a gente olha para o mundo, às vezes a gente não consegue amar as pessoas verdadeiramente. Mas quando a gente pensa que as pessoas são as coisas que Deus mais ama, então o nosso coração precisa ser movido, né? Seria muito ruim a gente pensar que a gente tem uma notícia que vai mudar a eternidade de alguém, uma boa nova, assim, que vai mudar totalmente o destino e você guardar aquilo só para você. Realmente é inaceitável. E é um exercício. Eu vejo muitas pessoas que têm dificuldade de falar de Jesus, têm medo, mas a gente tem que fazer só a nossa parte, né? E crer que a ação de Deus vai entrar assim, em favor daquelas palavras e gerar algo, né, tremendo no coração da pessoa que está do outro lado. É uma verdade muito simples, mas que muda destinos mesmo, né? Nós não podemos ficar nesse lugar mesmo de calar. E além do prejuízo para quem a gente negligencia compartilhar o Evangelho, existe o nosso prejuízo, né? A esterilidade causada na nossa vida. No livro de Tiago, a Bíblia diz que o que sabe fazer o bem não faz, peca. Né? Então, omissão, negligência, ela entra no terreno do pecado, ou seja, vai trazer dano para a gente também, não só para aqueles a quem deixamos de compartilhar. Aliás, aqueles a quem deixamos, até pela misericórdia de Deus, ainda podem ser alcançados por outros, né? Mas o resultado do nosso egoísmo vai permanecer. E falando dessa questão de compartilhar o Evangelho, Priscila, você vem de uma família que tem uma história assim fantástica. Seus avós, cada um dentro da sua família, cresceram assim num contexto de terem posses financeiras, mas desistiram de tudo para serem missionários aqui no Brasil, em especial depois na Amazônia, né? Depois deles, seus tios, tias, todo mundo envolvido no ministério, cresceu se doando, né, no campo missionário. E até hoje, dos seus primos, tem gente espalhada pelo mundo servindo a Deus. Eu acho que você poderia compartilhar alguma coisa desse ambiente que você cresceu, que respira o compartilhar aquilo que a gente tem em Deus. Amém. Graças a Deus eu tive esse privilégio mesmo. E eu sempre vi uma alegria sobrenatural, assim, na minha família, de verdade. Até quando a gente visitava os tios, quando estava um momento difícil, era uma alegria, assim, inexplicável. Diferente de uma alegria quando você ganha um presente e você tem aquilo pra você, era uma alegria, tipo assim, multiplicada mesmo. E eu lembro até meu pai contando várias histórias que quando ele era bem novinho, ele voltava para os Estados Unidos e visitava tios da parte dos meus avós, né, que não, meus tios todos são missionários mesmo, mas os tios do meu pai não foram todos missionários. E alguns deles realmente investiram a sua vida em negócios, queriam construir um império de negócios mesmo. E ele via um contraste na família dele, que era tão apaixonado pelas pessoas, tão apaixonado para espalhar o evangelho, e o contraste das pessoas que estavam realmente só querendo construir aquilo para si. E ele disse que ele e os irmãos dele olhavam para aquelas mansões, aqueles carros, e não sentiam um pingo de ciúmes, porque eles sabiam que o que eles estavam vivendo era algo tão mais gostoso, sabe? Eu cheguei uma vez a ouvir seu pai dizer que, na verdade, eles tinham dó dos verdade, tios. ele falou Né? Olhando assim, pensando, eles não sabem o que é ter alegria, enquanto o resto da família, por sua vez, tinha dó deles, como se eles é que fossem os prejudicados. Eles tinham dó dos outros, pensando, eles não sabem o que é a alegria do que nós estamos vivendo. Eu acho muito legal que eles falaram que eles tinham um sentimento de que eles eram, na verdade, os mais ricos se doando para Deus. Né? O coração deles se sentia assim. Verdade. Essa mentalidade de dar, ela precisa ser em tudo, né? Em generosidade, ela não se limita àquilo que nós fazemos naturalmente pelas pessoas, né? Mas repartir o que nós recebemos de Deus. Aliás, Paulo diz que com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Parece que o plano de Deus é sempre descarrega na gente, para através da gente descarregar nos outros. Isso precisa ser uma mentalidade, um estilo de vida, né? Porque às vezes as pessoas dão algumas desculpas. Eu não falo de Jesus porque eu tenho vergonha, eu tenho medo, né? E eu costumo dizer às pessoas, olha, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Então, ore para que isso se manifeste na sua vida, né? A Bíblia fala do Espírito Santo como aquele que nos capacita e empodera a compartilhar. Então, ore mais para que a unção e o poder do Espírito Santo se manifeste na sua vida, mas não aceite viver nesse lugar de egoísmo, porque além de prejudicar os outros, vai prejudicar você e te manter nesse terreno da esterilidade.
É até interessante que melhor coisa realmente é dar do que receber. A Escritura nos ensina isso, e a realização de dar, de abrir mão, de servir é tão maior do que a realização que se tem por reter. E uma experiência interessante que nós tivemos agora, recentemente, levamos alguns adolescentes na igreja onde a gente tem auxiliado. Numa semana onde eles estariam de férias, eles passaram a semana servindo com a gente. Muitos, né, chegaram meio que obrigados pelos pais, chateados que não iam poder estar assistindo seus filmes, seriados ou no videogame aquela semana. Mas conforme a semana começou e a gente estava ali trabalhando com serviços sociais na nossa cidade, eles estavam assim, uma após a outra, lidando, servindo, amando, e no final do dia eles chegavam pra gente com aquele sorriso no rosto: a gente está amando isso, é muito melhor do que a gente tinha planejado. E isso foi algo gostoso de ver no coração deles mesmo. E a gente tem uma mutação de uma geração para outra. Antigamente, por exemplo, os filhos trabalhavam muito mais dentro de casa, estavam envolvidos em ajudar em muito mais coisas. Eu vejo, de alguma forma, os pais da atualidade poupando os filhos de muita coisa que, na verdade, está prejudicando os próprios filhos, porque rouba deles uma visão, né? uma disposição de servir, é todo um treinamento de caráter e de conduta do qual uma nova geração está sendo privada, e a gente tem que, de fato, aprender isso. Eu lembro que a gente tinha essa conversa com os amigos quando criança, até fora do contexto da igreja e da visão bíblica, né? Quando se falava, por exemplo, dos escoteiros, eu sei que você, como eu, né, quando mais nova, também era empolgada. A gente tinha que fazer boa ação, tinha que ajudar os outros, tinha que ajudar a senhora a carregar as sacolas do supermercado. E hoje em dia a gente vê muita indiferença em todos os sentidos. Eu acho que essa cultura está criando em nós uma mentalidade também de não servir no espiritual e não compartilhar aquilo que a gente poderia estar fazendo, desde a salvação a qualquer nível de crescimento. Porque alguns até compartilham o evangelho e depois tipo, tá salvo, se garante aí. Mas a gente precisa ajudar a crescer, precisamos ajudar a cuidar, né? E esse entendimento é revolucionário para nós e para os outros.